Então, dando continuidade aí ao abdômen agudo, eu vou falar um pouco do abdômen agudo hemorrágico, né? Eu já falei sobre o abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, perfurativo, e agora eu vou falar do abdômen agudo hemorrágico, e depois eu vou falar do abdômen agudo vascular. Bom, então o que vai ser o abdômen agudo hemorrágico? Como o próprio nome também já diz, vai ser o abdômen agudo que a gente vai ter liberação de sangue, né? Na cavidade abdominal. Esse sangue não vai estar relacionado de nenhum jeito tá, com alguma cirurgia prévia ou com algum tipo de trauma. E eu vou posteriormente falar os sinais e os sintomas, porém ela consta, né, de dor abdominal, né, que é uma das questões do abdômen agudo de forma geral, uma dor súbita, uma dor que surge do nada, e relacionados às vezes, né, casos de hipovolemia, como aumento da frequência cardíaca, né, que é a taquicardia, e com uma diminuição da pressão arterial, que é uma hipotensão, tá? Então, ela está relacionada com esses sintomas normalmente, que nem eu falo, mas porém, né, a hipotensão e a taquicardia não necessariamente vai estar presente em todos os abdômenes agudos hemorrágicos. Bem, então, quais são as causas do abdômen agudo hemorrágico? Bom, a gente tem quatro causas grandes, assim, né, do abdômen agudo hemorrágico. Primeiro vai ser a ruptura de aneurismas. Segundo, vai ser as causas ginecológicas e obstétricas. Rupturas de tumores intraabdominais e causas inespecíficas. Na questão das rupturas de aneurisma, o que é um aneurisma? Nada mais é do que um inchaço de um vaso, tá? Com a questão da parede desse vaso ficar instável, né? Ficar mais debilitado. Se a gente tiver um aneurisma, que é isso que eu acabei de falar, com uma rotação, que é que vou dar exemplo também posteriormente, mas um extravasamento, uma ruptura desse aneurisma, é, que normalmente vai, né, desencadear a saída de sangue. Essa ruptura de aneurisma, ela é muito grave, tá? Ela é muito grave e a gente tem que ter essa questão aí de visualizar, né, e de ter essa, esse tato, né, de saber quando ocorrer isso. Normalmente, essa ruptura de aneurismas no abdômen vai ser na artéria aorta, que é essa que eu vou dar uma atenção maior, vou falar especificamente dela posteriormente, e de artérias viscerais, a artéria das vísceras abdominais. Na escola ginecológica, a gente vai ter três tipos, tá, de abdômen agudo hemorrágico, que é a gravidez ectópica, que eu vou explicar, o cisto ovário corrupto, que eu também vou falar um pouco, e a endometriose. Rupturas de tumores, ou seja, a pessoa tem um tumor na região abdominal e essa tem a sua ruptura causando também sangramento, e causas inespecíficas ou idiopáticas. Quais são os fatores de risco para abdômen agudo hemorrágico? Então, como que faz para aumentar as chances, né, de a pessoa ter um abdômen agudo hemorrágico? Primeiro vai ser o uso de AINES. A gente sabe que os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, não esteroides, né, elas são anti-inflamatórios que elas tem a sua associação com o COX, né? E a gente sabe que o COX ele atua muito, né, na questão do ácido araquidônico e sua relação com a formação de tromboxano e sua relação com a coagulação. Então, o uso de AINES ele não é recomendado porque ele afeta justamente o COX, que está relacionado com a coagulação do nosso sangue. Anticoagulante, né? Heparinas. Isso aqui é importante. Um paciente que ele tem um tempo de protrombina baixo, ou seja, um ICR menor do que 4,5. Então, a gente tem um tempo de protrombina que ele não é adequado, né? Então, a gente não tem uma coagulação correta. Mulheres com idade fértil, porque essas mulheres podem estar grávidas, né? Com a gravidez ectópica. E pessoas com coagulopatias, que vai ter problemas também na coagulação. A gente pode ver que os fatores de risco são relacionados principalmente com a coagulação em si, porque a gente tem diversas coagulações no nosso sangue, né? E sempre ela consegue fazer essa coagulação de forma correta. Se o paciente ter problemas com essa restauração, por assim dizer, dos vasos, eu falo um pouco mais do processo de coagulação, da hemostasia lá em hematologia, porém se ele tiver problemas com essa questão, vai causar no paciente, infelizmente, uma hemorragia, né? E aí pode perdurar bastante.
Então, as coagulopatias que a gente tem vai ser a doença de von Willebrand, por exemplo. Eu mencionei o von Willebrand, né, o fator de von Willebrand, lá no vídeo de hemostasia primária, porque o von Willebrand ele é muito importante, junto com a questão da... Enfim, o von Willebrand ele é muito importante, né, na questão da camada submucosa do vaso, né, subendotelial, para que tenha essa associação, essa ligação das plaquetas a a essa, a esse fator, né? Insuficiência hepática e trombocitopenia. Trombocitopenia nada mais é do que a diminuição aí dos níveis de plaquetas. Bom, a clínica do abdômen agudo do hemorrágico vai ser sinais de choques de hipovolemia ou não, como eu falei, como taquicardia, hipotensão arterial, né? Uma dor súbita, principalmente. E o sangue, nesse caso, que é importante a gente mencionar, ele não vai causar tanta irritação no peritônio como se comparado com fezes ou muco. Por exemplo, na questão da na questão do abdômen agudo, que é no abdômen agudo perfurativo, a gente pode ter a questão da sede das fezes, né? Eu mencionei lá que essas fezes elas causam muita irritação no peritônio. O sangue não causa tanto. O sangue causa irritação, porém demora mais tempo. Então, a gente não vai ter também, quando eu falo da questão laboratorial, a gente não vai ter uma leucocitose tão agravada assim. E qual que vai ser o exame físico? Vai ser o desconforto, né? Claro que não tão comum, que eu falei, o sangue ele precisa estar com maiores quantidades comparado com os outros líquidos, né? Vísceros megários, ou seja, o crescimento das vísceras. Uma massa palpável pulsante ou não. Em caso dos tumores, lembra, os tumores eles são uma das causas, né, de abdômen agudo hemorrágico. Essa massa palpável pode estar relacionada. E um exame físico agudo hemorrágico muito importante é a equimose na área umbilical e a equimose nos flancos. Ambos estão relacionados com a questão da pancreatite, porém a equimose na área umbilical a gente chama de sinal de Cooley e a equimose nos flancos a gente chama de sinal de Gray-Tanner, tá? Eu mencionei eles na pancreatite também, no abdômen agudo inflamatório. Bom, qual que vai ser o diagnóstico do abdômen agudo hemorrágico? A gente vai ver quatro coisas, tá? A gente vai ver a questão sanguínea, vai ver a questão sanguínea de forma geral, a questão da infecção, a questão da coagulação, a gente vai ver o beta-HCG, tá? A questão sanguínea, a gente vai ver se o paciente está tendo alguma anemia, alguma coisa assim, perda grave de sangue, né? Além disso, a gente vai ver a questão de choques hipovolêmicos, né? Como a hipotensão, que eu já disse, e taquicardia. Na infecção, a gente vai ver uma pequena leucocitose, não comparado com nada, com uma doença com um abdômen agudo inflamatório ou com um abdômen agudo perfurativo. Porém, a gente vai ter uma pequena leucocitose. Na coagulação, a gente vai ver quatro, cinco coisas, na verdade. A gente vai ver o tempo de protrombina, né? A gente sabe que a protrombina, lá na hemostasia 2, né? A protrombina, ela é importante. Ela se converte em trombina e a trombina ela é muito importante para fazer a questão do fibrinogênio e na formação da fibrina, né? Que vai ser o nosso cimento aí para a questão da formação da hemostasia, né? Completa. Então, se a gente tiver um tempo de protrombina menor, a gente vai ter uma protrombina desregulada e problemas na coagulação. O número de plaquetas é uma trombocitopenia, né? Então, se tiver um número de plaquetas menor do que 20 mil, a gente vai ter uma trombocitopenia. Vê a trombina, vê o fibrinogênio e vê o fator 8. O fator 8, lá na hemostasia secundária, na via intrínseca, o fator 8 ele é muito importante para a estabilização da fibrina. E a gente vai ver o beta-HCG para ver se a paciente, né, vai ter uma gravidez. E aí a gente pode suspeitar de um abdômen agudo hemorrágico por embaraço ectópico. No exame de imagem, a gente vai ver a ultrassonografia, tomografia computadorizada e fazer a laparoscopia. A laparoscopia vai servir para diagnóstico e para terapia.
Aqui a gente não usa muito radiologia, né? Porque a radiologia a gente usa bastante lá no obstrutivo, né? Porque a gente vai ver a questão do gás e etc. E também a gente usa bastante no perfurativo. Aqui a gente não usa. A gente não usa a radiologia. Eu vou falar um pouco de cada um dos temas. Eu vou falar sobre gravidez ectópica, vou falar sobre o cisto do ovário roto e eu vou falar também da do ovário roto e eu vou falar também um pouco do aneurisma, né, da veia, da artéria porta, da artéria aorta, perdão, e é só e roto, né, também. Então, o que que é a gravidez ectópica? Nada mais é do que a implantação do óvulo da mulher fora do seu de onde seria, né, que é o útero. Então ele pode ser implementado, por exemplo, nas trompas de falópio ou pode ser também no abdômen. Quais são os fatores de risco para a gravidez ectópica? A doença inflamatória pélvica, que é uma doença que é bastante grave, pode até mesmo causar a questão da infertilidade, uma reprodução assistida, uma gestão ectópica anterior a essa, né? Então, a pessoa ter histórico de gravidez ectópica aumenta a chance em 8 vezes de ela ter uma gravidez ectópica de novo. Cirurgia tubárica prévia, o que pode causar que esse ovo ele chegue até os trombose de falópio e se desenvolva ali. Usar Ezidio, né, que é é um meio, né, de evitação aí, né, de prevenção para a pessoa que deseja ter filho, e progesterona, que é o hormônio da mulher. Bom, o exame físico na gravidez ectópica vai ter a tríade clássica, que é a dor abdominal, sangramento vaginal e irregularidade menstrual, principalmente. Aqui a gente vai ter o sinal de Cullen, né, aquele sinal periumbilical, que eu mencionei anteriormente, mas ele é muito mais associado com a pancreatite, e a escapulalgia, que é o que? A escapulalgia é uma dor no ombro, na escápula, tá? Isso acontece por quê? Porque a gente vai ter o sangramento, né, na questão do nervo frênico, e aí o nervo frênico, ele fica lá na questão do plexo, no plexo braquial, né? E aí a gente vai ter essa dor, né, no ombro. E a gente chama isso de sinal de Lafonte também. Para o diagnóstico, a gente vai fazer o teste de beta-HCG, se der positivo a pessoa está grávida, né, se ela tiver sangramento. A gente pode suspeitar fortemente de uma gravidez ectópica. Hemograma completo, com análise das plaquetas, vamos ver se as plaquetas estão acima de 20.000, que é o ideal, né, e não ter uma trombocitopenia. O ICR, que é o tempo de protrombina, que também é muito importante, e a ultrassonografia vaginal. O tratamento vai ser por laparoscopia, né, porque a gente vai ajudar no tratamento e na hemostasia, conter essa questão do sangue, e a salpingectomia, que é tirada das trompas de falópio, né, em caso de implantação do óvulo nessa região. O cisto ovário roto nada mais é do que a formação de um cisto no ovário. A gente tem várias formações de cisto. As mulheres, né, podem ter cisto no ovário, porém que, que não sangram, né, elas são assintomáticas. Porém, se esse cisto ele faz a sua rotação em si mesmo, ela pode causar sangramento. Para tratar, a gente vai tentar conter a hemorragia e tirar de forma parcial ou total esse cisto. E aqui a gente tem um aneurisma da aorta abdominal roto, né? Então a gente vai ter um aneurisma, que é um inchaço, e a debilidade da parede do vaso. Agora, se tratando da aorta abdominal, que ela é muito espessa, né? E esse caso de aneurisma, dessa, como eu posso falar? Esse extravasamento de sangue, ele é muito mortal, tá? Porque a gente sabe que a aorta abdominal ela é muito espessa, ela tem muito conteúdo sanguíneo. E se a gente tem a ruptura desse aneurisma, por causa desse aneurisma, né, a rotação desse aneurisma e a ruptura, a gente pode ter problemas graves no paciente, chegando a choque hipovolêmico e a morte. O tipo de aneurisma que a gente tem é o aneurisma íntegro e o aneurisma roto. O aneurisma íntegro não é, na verdade, uma causa de abdômen agudo hemorrágico, né? Porém, ele pode evoluir para o aneurisma roto, que vai ser quando a gente tem a rotação desse aneurisma, causando sua ruptura,
como eu falei, pode causar o choque hipovolêmico no paciente. O tratamento para aneurismas de rotos, né? Para aneurismas da aorta abdominal roto, vai ser a reposição volêmica e a reposição de hemácias e plaquetas, de forma muito agressiva, porque o paciente perde muito sangue nesse acontecimento, e uma cirurgia para a rotura. Né? Então, a gente vai fazer a cirurgia para a rotura, nesse caso, para tentar consertar a aorta, e junto com a reposição volêmica e a reposição de hemácias. Nesse caso, a gente vai ter que fazer essa cirurgia com o abdômen aberto, porque a laparoscopia a gente não consegue fazer, já que para fazer a laparoscopia o paciente precisa estar hemodinamicamente estável. É isso, esse é o abdômen agudo hemorrágico.